pessoal, estamos hoje com a primeira edição do Master Lab, um dos quadros do canal Master TV. E hoje, para o nosso primeiro vídeo, iremos falar sobre um assunto que está repercutindo não só o Brasil, como também o mundo todo. Hoje iremos falar sobre o coronavírus. E para a gente saber um pouquinho a mais sobre a pandemia que está repercutindo todo o mundo, a gente trouxe dois professores para explicar um pouquinho para a gente sobre a doença. E em especial, eu entrevistei a professora Nicole. E ela já vai começar respondendo para a gente. O que é o coronavírus? Olá, meu nome é Nicole, eu sou professora de Ciências e Biologia do Colégio Master. O coronavírus é o nome de uma família de vírus que tem uma estrutura em formato de coroa e que causa infecções respiratórias. O novo coronavírus, que começou a circular na China no ano passado, recebeu o nome de Covid-19. E aí, gente, hoje a gente vai entrevistar o professor Diego, que vai nos contar como é a transmissão do coronavírus. Olá, tudo bom? Bom, meu nome é Diego, sou professor de Matemática e Ciências do Colégio Master. Bom, a forma de transmissão pelo coronavírus, ela tem sido muito discutida aí pelos órgãos da saúde, mas o que a gente sabe é que ela é uma doença que ela pode ser transmitida pelas gotículas de saliva, então por tosses, espirros, por contato físico, por superfícies contaminadas como corrimão, maçanetas de portas. Todos esses lugares acabam sendo lugares de transmissão, de contaminação da doença coronavírus. Quais são os sintomas da doença causada por coronavírus? Os principais sintomas são tosse seca, febre, falta de ar e dor no corpo. Mas para aqueles que têm um sistema imunológico enfraquecido, há uma chance do vírus causar uma doença do trato respiratório, como uma pneumonia. E como podemos prevenir o coronavírus? Bom, a melhor forma de prevenção, com o coronavírus é através de uma atitude muito simples, porém muito eficaz, que é o ato de lavar as mãos. Então, lavar muito bem as mãos com água e sabão. Se possível, fazer a utilização do álcool em gel. Porém, se não tiver, lavar as mãos ainda acaba sendo uma atitude extremamente importante. Cobrir nariz, boca quando tossir ou espirrar usando o cotovelo também é uma forma muito importante aí e que auxilia no processo de prevenção. Além de manter ambientes limpos, arejados e principalmente evitar aglomerações de pessoas aí, né? Então o momento agora não é de contato com outras pessoas, e sim um momento de reclusão aí, de quarentena mesmo. Obrigado. Por que lavar as mãos previne contra o coronavírus? E é possível se contaminar através de apertos de mãos ou abraços? Usando gotículas como transporte, os vírus podem ficar em superfícies por algumas horas ou até mesmo vários dias, onde uma pessoa que não esteja contaminada pode colocar as mãos. Então, ao lavar as mãos, retira o vírus da superfície do corpo e evita que ocorra contaminação ao se colocar as mãos nos olhos, boca e nariz. Como lavar as mãos corretamente? A forma correta de lavarmos as mãos, então, é fazendo uso aí de sabão, sabonete, água limpa, esfregando muito bem as palmas das mãos, utilizando a ponta dos dedos para também esfregar as pontas dos dedos nas palmas das mãos, então deve fazer isso com uma mão e depois com a outra. Esfregar entre os dedos, então entrelaçar bem e esfregar bastante. Esfregar dorsos da mão, que são as costas da mão, o dedão, de cada mão, e lavar bem, enxaguar bem. Um detalhe importante é que se você não estiver na sua casa, estiver no local público, então após ali a lavagem, não fechar a torneira ali com as próprias mãos, direto. Pegar ali um papel toalha, algo que vai te proteger ali, e enxugar as mãos e fechar a torneira ali utilizando o papel, certo? Uma vez que a gente sabe que as superfícies aí de contato acabam também tendo proliferação de vírus. Como é feito o tratamento da doença? Não existe tratamento específico contra a Covid-19. Os pacientes infectados, eles recebem uma medicação que vão aliviar os sintomas.
O tratamento mais indicado é o repouso e o consumo de bastante água. Quais os produtos de limpeza que matam o vírus do Covid-19? Os produtos de limpeza que acabam matando aí o coronavírus são os materiais de limpeza que nós já conhecemos. Então, por exemplo, a água sanitária, o sabão, detergentes, desinfetantes, esses multiusos à base de cloro, e aí também, principalmente, a utilização do álcool de concentração 70%, né? São muito eficazes aí no combate ao vírus, ao coronavírus. Como é feito o diagnóstico do coronavírus? O diagnóstico ele é obtido com a coleta de materiais das vias aéreas ou do escarro. O procedimento deve ser realizado para todos os casos suspeitos. As amostras são encaminhadas para um laboratório que utiliza a técnica de biologia molecular. É possível que uma pessoa seja infectada mais de uma vez pelo coronavírus? Bom, até a presente gravação deste vídeo, os cientistas não tinham uma resposta se uma pessoa é possível ser contaminada pelo coronavírus mais de uma vez. O que a gente sabe é que nós tivemos alguns casos, né, como na China, Japão, inclusive na Itália, de pacientes que tiveram o coronavírus, foram hospitalizadas e receberam a alta, né, tendo o resultado negativo, mas que após serem inseridas novamente em suas cidades, tiveram contato novamente com o vírus, atestando aí para os exames como positivo. Existe vacina contra o coronavírus? Ainda não há vacinas, mas vários países já pesquisam uma vacina contra o coronavírus e alguns até iniciaram testes em humanos. A vitamina D protege contra o coronavírus? Segundo o Ministério da Saúde, não. Vitamina D não protege de infecção causada aí pelo coronavírus. Qual a taxa de letalidade do coronavírus? No sábado, dia 21, o Ministério da Saúde divulgou que a taxa de mortalidade global é de 3,4%, mas ainda é cedo para o Brasil essa informação, pois poucos casos foram registrados. Caso uma pessoa tenha uma suspeita de infecção por coronavírus, como ela deve proceder? Bom, caso a pessoa tenha suspeita que esteja infectada pelo coronavírus, ela deve procurar assistência médica, né? Mas vale ressaltar que ela deve fazer o uso aí da assistência médica caso ela tenha os sintomas aí de tosse, febre e transcorridos de 7 dias, né? Que tenha persistência aí de 7 dias ou mais. E que ela tenha principalmente aí a falta de ar, que é um dos sintomas mais específicos do coronavírus. O coronavírus tem cura? Segundo a OMS, ainda não há cura e não há um tratamento definido, mas existe a chamada cura espontânea, que ocorre quando o corpo reage à infecção. Crianças ou adultos? Quem corre mais risco ao ser infectado por coronavírus? Bom, entre crianças e adultos, acaba correndo mais risco aí de serem infectados pelo vírus as pessoas de maior idade, acima aí dos 60, 65 anos de idade, uma vez que o sistema imunológico delas acaba se desgastando com o tempo, e isso as torna mais vulneráveis. O coronavírus pode contaminar encomendas da China? A probabilidade de uma pessoa contaminar as mercadorias comerciais é pequena, e mesmo se o item for infectado, ele não conseguirá resistir às movimentações e diferentes condições de temperatura enfrentadas durante a viagem. Animais de estimação podem transmitir o coronavírus? Os animais de estimação não transmitem aí o coronavírus, mas isso não significa que você não deve ter os cuidados necessários com o seu bichinho. Então, deve ter aí a higienização, fazer a higienização deles, né? Se é algum animalzinho que tem um contato mais direto, procurar aí fazer a higienização das patinhas, né? E procurar ter o ambiente em que eles vivem aí bem limpo também. Por que os brasileiros que vieram da China ficaram em quarentena, mas os que voltaram da Itália não?
Os especialistas atribuem a diferença de conduta ao fato de a China ser um epicentro da doença. Então, o risco das pessoas vindas de lá espalharem os vírus por diferentes estados do Brasil era bastante alto. Qual o período de incubação do novo coronavírus? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria das estimativas do período de incubação varia de 1 a 14 dias, mas geralmente em torno de 5 dias. Quanto tempo esse vírus sobrevive em uma superfície ou no ar? Olha, o tempo estimado do coronavírus no ar é de aproximadamente aí algumas horas, de 1 a 2 horas. Mas o grande problema é a questão do contato dele com a superfície, que aí pode durar de 3 a 5 dias, como por exemplo materiais como o metal. Qual é a origem do novo coronavírus? Os estudos ainda não determinaram a origem do novo coronavírus, mas sabe-se que é uma variação da família do coronavírus e que o surto inicial da doença atingiu pessoas que tiveram alguma associação ao mercado de frutos no mar de Wuhan. Uma das hipóteses mais aceitas é que a origem tenha relação com o consumo de carne de pangolim, que é um mamífero em extinção. E qual é a orientação para as pessoas que têm viagens marcadas para a China ou outros lugares afetados pelo coronavírus? Bom, a recomendação para aqueles que têm viagem marcada para o exterior é que adiem esses compromissos, né? Tentem remarcá-las aí numa outra oportunidade e procurem ficar aí na quarentena, né? Resguardando dentro de casa, sem sair aí e evitando contato aí com outras pessoas. Grávidas ocorrem mais riscos de ter a doença? As mulheres grávidas passam por alterações imunológicas e fisiológicas que podem torná-las mais suscetíveis a infecções respiratórias virais. Além disso, o risco é maior da doença ser grave em comparação ao restante da população. As gestantes podem transmitir o coronavírus para o feto e durante o parto? Bom, segundo pesquisas feitas aí recentemente com casos na China, né? Mulheres grávidas, né, com caso positivo de coronavírus, não passaram aí durante a gravidez para os seus filhos, né, o vírus. Também não foi identificado a presença do vírus, do coronavírus, em líquido amniótico, placenta e leite materno. Aí. Mulheres com suspeita de coronavírus podem amamentar? Não há informações suficientes sobre a possibilidade da transmissão pela amamentação. Nos casos que foram analisados, o vírus não foi detectado no leite materno. Quais cuidados devemos ter ao andar em transportes públicos, como metrôs, ônibus e trens? Bom, os cuidados que as pessoas devem ter para quem for utilizar o transporte público é que procurem aí estar em transportes que ofereçam aí o espaço limpo, higienizado, né? Que as pessoas evitem aí o contato, principalmente com superfícies metálicas, como é o caso da barra de apoio. E caso não seja possível não ter o contato com as barras de apoio, que após a utilização delas, a pessoa faça as devidas higienizações, lave as mãos ou utilize o álcool em gel, né? Evite colocar mãos em nariz, olhos, boca, para poder evitar aí a proliferação do vírus. O novo coronavírus já apresenta mutações genéticas? O novo coronavírus já apresenta mutações, o que é uma característica comum aos vírus. E investigar essas mudanças genéticas é importante na fabricação de vacinas e no desenvolvimento de medicamentos. Coronavírus, qual é o tipo de álcool recomendado para higienizar as mãos? Como já disse anteriormente, então, o álcool recomendado aí para utilização da higienização das mãos é o álcool 70, né, de concentração 70%. É o mais eficaz aí no combate aí do vírus, né. O Ministério da Saúde, ele também aconselha com que as pessoas evitem as receitas caseiras, uma vez que essas mesmas receitas elas não passam aí pela vistoria da Anvisa. Então não tem como saber a eficácia, se realmente ela garante aí a eliminação do vírus. Quem precisa ser internado em isolamento no hospital? A internação hospitalar está indicada em casos com
quadro respiratório grave, pacientes com doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes e grupo de maior risco, em que há possibilidade de se tornar mais grave. Quem precisa ficar em isolamento domiciliar? Bom, segundo então a Secretaria de Saúde, né, as pessoas que precisam ficar no isolamento domiciliar são aquelas pessoas que tenham suspeita do caso, né, do coronavírus, que sejam identificados como suspeitas do coronavírus, ou que sejam casos confirmados, mas que o vírus haja de forma leve ou moderada. O coronavírus pode ser transmitido por pacientes assintomáticos? Segundo o Ministério da Saúde, casos assintomáticos e durante o período de incubação não são contagiosos. No entanto, o próprio Ministério informa que há dados que sugerem que a transmissão pode ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e de sintomas. E como as empresas podem ajudar a prevenir o Covid-19? Bom, por recomendações aí do Ministério da Saúde, as empresas elas podem auxiliar os seus funcionários aí na prevenção do Covid-19, os dispensando do ambiente de trabalho, né? Uma opção aí que as empresas têm adotado, inclusive, é de fazer com que o trabalho ocorra dentro de suas próprias residências, né? É o que vem acontecendo aí por parte de alguns colégios. No caso isso não seja possível, que as empresas então reduzam aí o tempo de trabalho para que evite também, reduza o tempo deste funcionário dentro da empresa. O que é transmissão local, comunitária ou sustentada do coronavírus? Transmissão local são casos de pessoas que se infectaram e não estiveram em nenhum país com registro da doença, mas que tiveram contato com outro paciente infectado que trouxe o vírus de fora do país. Já a transmissão sustentada ou comunitária são casos de transmissão do vírus entre a população. Um paciente infectado que não esteve nos países com registro da doença transmite a doença para outra pessoa que também não viajou. Que medidas as escolas devem tomar para proteger as crianças? Segundo o Conselho Nacional de Educação, todas as escolas tomaram aí como atitude de suspensão das aulas por tempo indeterminado ou o adiantamento das férias aí do ano letivo. Como se prevenir do coronavírus dentro de uma academia? É importante tomar cuidados em locais fechados, como na academia, onde os equipamentos devem ser higienizados com álcool 70%. Deve-se também evitar colocar a mão nos olhos, na boca e no nariz, e evitar os horários de maior aglomeração. O que torna o sabão eficiente contra o coronavírus? Bom, o que torna o sabão tão eficiente aí contra a ação do coronavírus é que o sabão ele tem uma propriedade de emulsificar as gorduras, né? Então ele consegue absorver a cápsula viral que está contida no coronavírus. Então vamos supor que essa bolinha aqui seja o coronavírus. O coronavírus ele é revestido então por essa cápsula viral. A ação do sabonete, do sabão, é de quebrar então essa cápsula viral e fazer com que o vírus perca suas propriedades de ligações, como lá o seu material genético, como é o caso das proteínas que estão inseridas aí na constituição do vírus. Ele perdendo essas características, ele não vai conseguir aí adentrar nas células e assim infectá-las. O que é pandemia? Pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo indica que a enfermidade se espalhou por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. E qual é a diferença de pandemia, epidemia e infecção endêmica? Muitas doenças são causadas por vírus, mas aquelas que se espalham rapidamente numa determinada região e depois, num curto período de tempo, né, elas não duram muito, nós chamamos isso de epidemia. Já aquelas doenças, né, que conseguem atravessar fronteiras, países, continentes, nós a denominamos como pandemia. É o caso aí do coronavírus. E quando uma determinada doença se prolifera, se instala numa região, persiste em uma determinada região específica, a gente denomina isso de infecção endêmica ou endemia,
que é o caso da dengue, né? Que a gente tem tido um cuidado em controlá-la, mas a gente sempre acaba tendo aí casos da doença. Então é isso, gente. O Master Lab fica por aqui. Espero que tenham gostado dessa nossa conversa sobre o coronavírus e até a próxima. Bom, pessoal, algumas dúvidas que a gente tinha sobre a pandemia que está ocorrendo no mundo todo foram esclarecidas pelos nossos 2 professores que acabaram de dar pra gente a entrevista. Nós agradecemos a participação dos 2 professores. Muito obrigado, professora Nicole, e muito obrigado, professor Diego. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Lava outra, lava uma mão, lava